Bom, meus amigos, bom dia para vocês. Estou aqui para a gente poder fazer uma aula, né, nesse período de quarentena. Pessoal aí da 701 e 2 lá do Beatriz Aleschi, e o pessoal da 701, 2 e 3 da Moisés Furtado Bravo. Eu tô com saudade de vocês, tá, gente? Muita saudade. Mas por hora, vai ter que ser assim. Vamos usar aí essas ferramentas que a tecnologia nos dá para a gente fazer a nossa aula. Não pretendo aqui te segurar muito tempo. Até porque a gente sabe que lá na escola, né, 50 minutos que é a nossa aula passa assim, ó, voando. A gente começa a aula quando vê, tá apitando, e aí infelizmente a gente tá tendo que terminar a aula. Mas aqui na frente da tela, né, de um celular, ou até no monitor de computador, ou notebook, é complicado. Ficar 50 minutos aqui pode se tornar cansativo. Então eu vou falar rapidinho, né, pra gente ter esse contato e fazermos assim uma aula só pra gente não ficar parado de tudo, tá? Então veja bem, reflete comigo nisso aqui que eu vou falar. Nós vemos, né, aí algumas décadas, uma geração que sempre buscou autonomia e independência. As pessoas pensam, os adolescentes principalmente, né, pensam em crescer, começar a trabalhar para poder ficarem independentes. Eu quero sair a hora que eu quiser, eu quero voltar a hora que eu quiser. Até porque o grande desejo dessas pessoas é isso, é sair para fora de casa, experimentar o mundo, as coisas aí, passear, se divertir, não coisas ruins, estou dizendo até as coisas boas da vida, né? Mas aquele desejo assim da porta de casa para fora, né? E enquanto são pequenos, depende muito aí do pai e da mãe, e muitas vezes o pai e a mãe falam não vou deixar, não pode, não está na hora, tem que voltar cedo, aquela coisa toda. Mas eles querem ser independentes para ir e vir a hora que quiser, né? Mas a casa foi o lar, né? A residência acabou indo para segundo plano. Muita gente nem dá o devido valor a estar em casa ou até ter uma casa. Nunca pararam para pensar do outro lado, de não ter esse lugar, de não ter essa casa. E tem gente que valoriza tão pouco, né, que sai para estudar, volta do colégio, nem fica em casa, já vai para a rua, vai para casa de amigos, passa mais tempo fora, às vezes só entra ali para comer e dormir, né, e passa a maior parte do tempo fora de casa. Mas nós vimos nos últimos tempos agora também um grande problema surgir aí no mundo. Lá na China apareceu uma doença, né, que nós nem achávamos no primeiro momento que tomaria essas proporções. Uma doença chamada Covid-19, que aqui a gente chama de coronavírus, né, que ela veio fazendo um estrago em todas as sociedades que tiveram contato com ela. Na China, milhares de pessoas morreram. Como vivemos num mundo globalizado, né, as pessoas se movimentam de forma muito rápida e com isso as doenças também se movimentam. Então da China isso foi para a Europa. Lá na Europa vários países sofreram esse impacto do coronavírus. A Itália principalmente pagou um preço altíssimo em vidas humanas. Ali todos nós vimos isso na TV, na internet. E agora chegou aqui no continente americano com muita força lá nos Estados Unidos, onde muita gente está, né, doente com isso, está contaminada e muitas estão morrendo. E aqui no Brasil, né, nós estamos tendo um caso também, não tantas pessoas contaminadas ou mortas, porque aqui de forma prudente, muitos governantes recomendados aí por especialistas, médicos, cientistas, acabaram adotando a questão do isolamento social, né, a chamada quarentena, né? E isso aí acaba que nos leva a pensar um pouco isso. Por quê? O que é a quarentena? É você ficar na sua casa, você ficar quietinho aí, sair o mínimo possível, ter o mínimo de contato com outras pessoas, né? E só em caso de extrema necessidade ir, né, num comércio que ainda se encontra aberto por algum motivo que seja uma coisa de primeira necessidade, né? E dessa forma, até de maneira meio que forçada, muitas pessoas passaram a permanecer mais tempo do que o habitual dentro de casa.
Então está sendo uma experiência interessante para muita gente que até então nunca tinha passado tanto tempo dentro de casa. E para você também, que é aluno aí do 7º ano das escolas aí Moisés Furtado Bravo e Beatriz Aleste, que eu estou mandando esse vídeo especialmente para vocês, a gente pensar no ambiente da casa agora de forma diferente. Por quê? Uma coisa que a gente precisa se preocupar é que a casa da gente é um lugar também, de certa forma, que oferece riscos. Toda casa ela tem uma série de riscos em potencial. Né? Existem perigos na cozinha, existem perigos no quintal, existem perigos, né, no quarto, na varanda. Em toda a extensão da nossa casa, existem riscos de acidentes, né? Existe risco de ferimentos. E num período como esse, é muito importante, né, que você evite o máximo, né, esse tipo de coisa. Quem quer se machucar em casa, quem quer se ferir em casa e ter que ser levado para um PSF, para uma UPA, para um hospital, para um pronto-socorro? Até porque a gente sabe que é lá que esses casos vão acabar indo para atendimento. Quem tiver sob suspeita de coronavírus ou até confirmado doente vai estar tratando nesses ambientes. Então você que vai permanecer, você que já está em casa essas semanas todas aí, desse isolamento social, né, é importante a gente refletir um pouco nesse sentido. Né? Tem tantas coisas para a gente se preocupar, né? A questão econômica desse país, a questão da doença se espalhar na sociedade, mas existe essa preocupação que parece para muitos até simples, né? Ai, que bobeira. Não, não é bobeira não. Acidentes domésticos acontecem muitas vezes por falta de prudência, por falta de habilidade, né? Ah, eu tô com vontade de fazer um brigadeiro, aí vai lá pro fogão. Aí começa a mexer naquilo lá. Se não tem habilidade, se não sabe lidar com panela, se não tem atenção devida para lidar num fogão, olha o problema que isso pode causar. Né? Não apenas uma queimadura em quem está lidando com aquilo de forma despreparada, mas até um incêndio na casa, botar fogo na casa porque, né, fez uma coisa de qualquer jeito. Então a casa da gente é um ambiente onde a gente tem que ter muito cuidado. Né? É mexer com faca na cozinha, é subir imóveis, né? Tem móvel, né? Por exemplo, essa estante aqui, meus filhos costumam fazer ela de degrau. Se eles verem alguma coisa aqui nessas prateleiras no alto, principalmente o pequenininho meu, caçula, ele usa essas prateleiras aqui, ó, como um degrau. Então a gente tem que estar atento o tempo inteiro. Eu já fixei ela lá na parede, prendi ela com suportes para ela não tombar aqui para frente. Por quê? Porque isso pode ser um acidente, isso pode gerar um acidente doméstico. Imagina bem, nessa altura do campeonato a gente tem que ir para um lugar onde pode ter gente doente por causa de um acidente que a gente podia evitar dentro de casa. Então a casa da gente é um lugar que a gente tem que ter cuidado. Quem tem quintal, né? Muitas vezes um quintal que está com mato alto, né? Pode ter ali cobra, pode ter um escorpião, pode ter um bicho qualquer, né? Peçonhento, venenoso, né? Que pode ali picar. Então tá em casa, mas tem que estar com todo cuidado, né? Cuidando das coisas, tirar um lixo para não dar uma infestação ali de rato, porque isso é um perigo. Olha quantas coisas, né? A gente, se não tiver cuidado, é uma fiação, né? Aquela adolescente, então, que não consegue largar o celular 1 minuto, né? Vai deitar e aí deita com aquelas extensões, parece que está enrolando nele todo, ele passa por debaixo do travesseiro, passa por não sei para onde, aqueles fios tudo ali, às vezes um fio daquele desencapado te dá um choque, te mata. Então, olha só quantos perigos existem na casa da gente, né? Eu me lembro uma vez que eu era pequeno, não tinha juízo na cabeça, eu cheguei, estava todo molhado, né, de chuva, tinha tomado chuva aquele dia, fui tomar um banho. Aí entrei com a roupa toda debaixo do chuveiro, né, porque estava todo molhado mesmo, na casa da minha mãe. Aí o chuveiro estava desligado, naquela chavezinha lá de cima, ele não estava desligado, ele não estava no quente, ele estava no gelado. E como eu estava com frio, eu tirei minha camisa, enrolei ela assim e fui bater com a camisa naquela chave para mudar, né, do frio para o quente. Eu errei,
a minha mira e a minha camisa bateu no fio do chuveiro. Eu tomei um choque com aquilo ali, não sei como é que eu não morri na época, né? Então, um perigo, uma imprudência. Então, isso que a gente tem que pensar. Tô dentro de casa, tô seguro. Depende, a casa da gente é segura se a gente tornar um ambiente seguro. Você que tem irmãos pequenos aí dentro da sua casa, não deixa tesoura de ponta, faca, nada que possa estar à altura do alcance deles para evitar isso. Porque não é hora da gente se ferir de forma desnecessária, se machucar, para precisar procurar atendimento aí fora de casa. Vamos ficar quietinho em casa, tornar o ambiente seguro, né? Para que não tenha problema. Para que isso passe logo. Nós não vamos ficar a vida inteira aí de quarentena, não. Daqui a pouco isso vai passar. E quando passar, né, a gente poder respirar aliviado e falar, poxa, ainda bem, né? Foi um período, né, complicado, mas passamos por ele. Olha, eu queria que você refletisse nisso, pensasse nisso e agisse, tá? Se você vê alguma coisa na sua casa aí perigosa, não dá bobeira não. Ajuda, né? Porque às vezes pai e mãe estão preocupados com tanta coisa que não percebe, mas você pode perceber e ajudar e contribuir nisso. Quero deixar um grande beijo para você, dizer que eu estou morrendo de saudade, e depois eu vou colocar lá no grupo, tá? No grupo do WhatsApp, vou deixar uma atividadezinha só para a gente poder, né, fazer e não ficar parado aí esse tempo todo, tá bom? Um beijão para vocês.